Eu sou Luísa Comar e esse é o seu momento de planejar com estratégia e ver com propósito, porque é no autoconhecimento que os planos realmente começam. Seja muito bem-vinda ao podcast onde os planos começam. E para a nossa sorte, a minha principalmente, depois desse intervalo de 2 semanas aí entre Natal e Ano Novo, ainda estamos ok com a vinheta e começando com tudo mais um episódio, o nosso primeiro episódio de 2026. Então, antes de mais nada, muito obrigada a todas vocês que finalizaram 2025 comigo e que estão iniciando 2026 também aqui nesse espaço que foi criado para realmente ser uma troca, para realmente ser um espaço de crescimento conjunto. Porque, como a gente sempre fala, antes do plano vem a alma. Antes do fazer, vem o porquê. E antes de comandar o escritório, é preciso se conhecer. Então, nesses bastidores do planejamento real, nós queremos falar sobre Ano Novo. Não é mesmo? A gente finalizou o podcast em 2025, analisando aí resultados, falando sobre metas batidas, inclusive falamos sobre a questãozinha de peso, não é mesmo? Que agora retorna com tudo nesse começo de ano. E agora a gente quer, como não poderia ser de outro jeito, falar sobre Ano Novo. E eu não consigo deixar de falar sobre Ano Novo com vocês sem falar sobre um Ano Novo para uma velha sociedade, não é mesmo? Afinal de contas, estamos aí vendo o verdadeiro imperialismo do século XXI. Lembrando aqui que vou partir do pressuposto que é o meu ponto de vista, tá, pessoal? Que é totalmente possível ser contra um ditador, ser contra um regime ditatorial, ser contra eleições que não são justas, não são democráticas e não são honestas, ser contra uma população inteira vivendo na miséria, ser contra o sucateamento da máquina estatal e ainda assim ser contra invasões, não é mesmo? E simplesmente também contra rasgarmos o TPI, que é aí o Tribunal Penal Internacional, e que sabemos, gente, o multilateralismo ele tem aí apresentado graves falhas ao longo dos últimos anos, acho que isso não é surpresa para ninguém. Ainda assim, o que a gente está vendo é realmente uma total quebra dele, né? E onde iremos parar? Não sabemos, né? Mas por que introduzir o tema desse jeito, né? Será que a gente quer dizer que 2026 vai ser um ano ruim? Particularmente, eu acho que 2026 vai ser um ano incrível. E eu vou dizer para vocês porque que eu acho que 2026 vai ser um ano incrível, porque eu estou muito disposta a fazer de 2026 um ano incrível para mim, para os meus negócios, para minha família. Eu estou realmente disposta. A gente sabe quando você está naquele gás total? Então, eu tenho certeza que vamos conseguir, que eu vou, no que me cabe, conseguir fazer um 2026 incrível. Mas eu não posso ignorar o cenário no qual eu vou viver esse 2026. E eu não posso ignorar o quanto esse cenário externo impacta, né? Até porque, vamos aqui falar sobre planejamento. Quando a gente faz um planejamento, pessoal, a gente consegue planejar muito bem aquilo que eu vou fazer. Eu tenho muito mais controle sobre o ambiente interno do meu negócio. Então, pensando nas nossas advocacias, na minha e nas das de vocês, ou outros projetos que vocês venham a ter, eu consigo planejar muito bem o que eu preciso fazer. Acontece que o que eu preciso fazer, o que eu desejo faturar, os dilemas que o meu potencial cliente pode enfrentar, eles estão intimamente conectados ao que vai acontecer também no cenário externo, né? Com o que está acontecendo aí na Venezuela, o que a gente tem, por exemplo, que impacta diretamente a todos nós, é, por exemplo, a questão do preço dos combustíveis e de outras commodities que podem vir a sofrer um impacto positivo e ou negativo, a depender de como isso caminhar. Enquanto brasileiros, a gente precisa se lembrar que somos vizinhos, certo? Temos fronteira
com a Venezuela. E é claro que isso impacta, porque não impacta só os estados da região, ainda que impacte muito mais os estados da região, mas de fato impacta a todos nós. Impacta a questão, por exemplo, do SUS, impacta a questão da própria defesa e da própria segurança dessas regiões. Então, é algo para se pensar. E esse se pensar significa, esse pensar, me perdoem, significa justamente se planejar, entender como tudo isso pode impactar, fazendo com que o seu planejamento ele tenha também o que? Margem de erro, porque não é só a pesquisa do Ibope que tem margem de erro. O seu planejamento, quando bem planejado, você tem a meta, mas você também consegue fazer uma gestão de risco. Né? E o que é essa gestão de risco? É justamente o que pode acontecer de melhor ou de pior. Então, eu costumo dizer que, por exemplo, você tem aí uma meta de faturar R$ 35.000 por mês no seu escritório de advocacia. Então, essa é a meta. Mas para que essa meta aconteça, você precisa ter X novos contratos com um valor Y. Esses X contratos com um valor Y, eles vão ser impactados a depender do que aconteça, desse cliente ele precisar desse serviço mais ou menos. E aí o que que acontece? Se você vê que é um serviço que ele pode estar diminuindo a demanda, você já precisa pensar em qual vai ser o serviço que você vai colocar no lugar. Então, essa é, por assim dizer, essa ideia de margem de erro que eu estou trazendo aqui para vocês e de gestão de risco que a gente precisa começar a pensar sobre isso, tá? E quando eu falo sobre tudo isso, meu objetivo aqui não é de maneira alguma ser ou trazer, melhor dizendo, um pensamento catastrófico, porque, como eu já disse, eu acho que a gente vai conseguir fazer muito bem em 2026 a nossa parte. Só que pode ser que fazer muito bem a nossa parte seja um pouco mais difícil, um pouco mais desafiador, a depender do que aconteça no ambiente social, político e econômico no qual vivemos, né? Então, é se planejar. E quem sabe nesse planejamento, pensando aqui com vocês, trazer muito justamente do estoicismo. Para quem acompanha o Clube do Livro, você já sabe, estamos lendo aí um livro baseado nas obras de Sêneca, né? E estamos estudando o estoicismo. E, gente, sem falsa modéstia, tá? E também com bastante senso do ridículo, obviamente. Não, tô longe de ser uma filósofa do estoicismo. Mas, gente, vocês não estão conseguindo ver muitos pontos onde o estoicismo cruza com a metodologia de planejamento, LCR. Gente do céu, mesmo se você não é mentorada, talvez se você já foi aluno, ou acompanha o Instagram, ou até mesmo daqui, se você conhece o estoicismo, você vai conseguir ver alguns pontos de conexão. E o primeiro deles, e o mais basilar, é justamente o que? O autoconhecimento, no qual a gente baseia todo o nosso planejamento e no qual, inclusive, a gente planeja também todo esse podcast que foi criado justamente para refletirmos, para pensarmos, para nos conhecermos, não é mesmo? Para entendermos nossas visões de mundo e nossas visões, principalmente sobre quem nós somos. Em alguns momentos do livro, eu penso, gente, o estoicismo é autoconhecimento ou até mesmo bom senso, né? Que às vezes parece um pouco. Mas, enfim, aqui falando, o que que você vai precisar muito para 2026? Você vai precisar viver a sua verdade com foco e discernimento. Você vai precisar sair da falácia, gente, do mais é mais a qualquer custo. Não estou dizendo que você tem que querer menos, menos, mas eu estou querendo dizer que você precisa sair do efeito manada. Você precisa realmente entender o que você quer. Ontem, por algum acaso, conversando com uma ex-mentorada minha, e olha só, né, os momentos em que a gente encontra. Vocês são, é por isso que eu falo para vocês aqui, fazendo totalmente um parênteses, que vocês precisam estar sempre preparadas o quê? Para fazer prospecção. No caso, ontem estava no clube, participando ali, né, no meu momento da natação, e encontrei uma mentorada. Não está com processo ativo, mas como eu sempre falo, né, uma vez mentorada, sempre mentorada, nossas parcerias continuam.
E ela começou a conversar, a falar, entendeu? Sobre como tinha sido 2025, o que que ela estava planejando para 2026. E aí ela realmente comentou comigo assim: Lu, mais do que nunca eu estou vivendo aquilo que a gente planejou. Porque você lembra quando eu te falava que eu queria ganhar X mil reais, mas que me parecia que X mil reais era pouco na advocacia, considerando que todo mundo falava. E que eu que não queria ter um escritório grande, eu queria ter um escritório eu, uma secretária, um estagiário, e que isso ia me trazer muita felicidade. E ela falou assim, e durante tanto tempo, né, principalmente antes da mentoria, eu tive tanto medo de assumir que era isso que eu queria, e agora eu tô tão feliz. E aí eu comentei com ela, é justamente sobre isso, né? A gente assumir o que a gente quer, com autoconhecimento, se desprendendo do que dizem que a gente deveria querer, é uma construção. E digo, é uma construção infinita. Por quê? Porque o tempo inteiro somos bombardeadas pelo que deveríamos querer, pelo que deveríamos ser. Logo, o tempo inteiro temos que também trabalhar essa com uma contra-ideia, né? Com essa contra-revolução, realmente com essa oposição de pensamentos do famoso efeito manada, do eu devo querer mais e mais a qualquer custo, a qualquer preço. O que que é mais para você, o que que é bom para você, pode ser menos para o outro e vice-versa. Então, 2026, para esse ano ser um novo ano na sua vida, ainda que você viva em uma velha sociedade, que creio eu, com muito otimismo e esperança, está mudando, mas ainda é uma velha sociedade, olha só o que nós ainda estamos vivendo nesse momento, não é mesmo? Você vai precisar se conhecer muito. Então, esse podcast, o nosso primeiro podcast de 2026, ele é um chamado, mais um chamado para o autoconhecimento, mais um chamado para você entender quem você é na fila do pão, antes de você querer sair por aí falando quem você é na fila do pão. Antes de você sair por aí fazendo conteúdo. Me lembro agora, inclusive, de uma mentorada que veio de um processo de outras mentorias com outras pessoas e que, quando ela me procurou, ela se sentia muito pronta, sabe? E ela realmente queria entender onde ela estava errando na prospecção, na gestão, porque ela tinha feito aí com excelentes profissionais e tudo mais, e cursos caríssimos, e não dava certo. E sabe onde estava errado, gente? Eles tinham ensinado para ela diversas situações e hackzinhos de Instagram. Eles tinham ensinado para ela muito sobre o famoso capital imagético, só que eles não tinham perguntado quem ela era. Ela não tinha noção do que ela vendia e ela não tinha noção do que era a advocacia de fato, do que era verdadeiramente viver da advocacia. Ela não tinha essa experiência, entrou no mercado, começou a fazer esse monte de curso, e aí as pessoas realmente vendem um cenário que, além de não ser real, ele também não é condizente com quem 99,9% das advogadas são. Inclusive essas pessoas que vendem, se a gente puder começar 2026 sendo um pouquinho venenosa por aqui, não é mesmo? Mas seguindo, esse é o grande recado desse podcast novamente. Se conheça, entenda quem você é, entenda quem você quer ser. Trabalhe o seu autoconhecimento para aí criar metas. Metas verdadeiras, metas que aí sim serão alcançáveis, porque serão metas que você vai conseguir sustentar pelos próximos 12 meses. Quando você constrói objetivos que não são realistas, e realistas não é só o realismo financeiro econômico, quando eles não são realistas com quem você é, você está fadada ao erro, à frustração. Está fadada a chegar a carnaval e já ter abandonado boa parte das suas metas. Está fadada a chegar na Páscoa e nem lembrar quais eram elas. E chegar em julho com aquele desespero de que o ano está indo e você não saiu do lugar. Agora, se você quer mesmo sair do lugar, novamente, se conheça e faça um planejamento que seja real,
e condizente com quem você quer ser. E se você quiser uma ajuda para esse planejamento, se você estiver preparada para investir na sua advocacia em um ano que sim, vai ser muito desafiador, gente, politicamente, economicamente, socialmente, vai ser um ano desafiador. Quem não estiver muito planejada e muito preparada vai sofrer e talvez até correr o risco de ficar pelo caminho, tá? Então, se você não quer ser essa pessoa, se planeje. E se você quer ajuda, receber tudo isso mastigado e pronto, você já sabe. Vem para a mentoria Advocacia Planejada, que vai ser um prazer ser sua mentora. Tá bom? Você encontra todas as informações necessárias no link da bio lá do Instagram e você também consegue falar comigo diretamente pelo direct ou até mesmo pelo WhatsApp, se você já o tiver. Pessoal, então, muito obrigada pela atenção sempre. Feliz 2026 e nós nos vemos nos próximos episódios do podcast Onde os Planos Começam.